Essa aqui vai ser a apresentação do primeiro projeto que a gente desenvolveu para a disciplina MC 906 de Introdução à Inteligência Artificial. O projeto que a gente desenvolveu aqui foi um agente inteligente que joga de forma autônoma o jogo Otelo ou Reversi. O nosso grupo é formado por 5 membros, eu sou o Bruno, mas tenho também o Rodrigo, o Caio, o João e o Ricardo. Para introduzir o jogo Otelo, ele é um jogo relativamente famoso e ele é bem simples. É um jogo de tabuleiro, que é jogado em um grid, normalmente o 8x8, e ele se baseia no flanqueamento e na captura de peças do jogador adversário. Então, a gente tem as peças brancas e as peças pretas, e sempre que um jogador posiciona uma peça da sua cor adjacente a uma peça inimiga, essa peça inimiga é dominada e se torna da peça do jogador original. Importante lembrar aqui, importante destacar, que o jogo Otelo ele é um jogo determinístico, de soma zero e observabilidade total. O que isso significa? Para um dado momento T do jogo, todos os jogadores sempre conhecem todo o estado do tabuleiro e sempre conhecem todas as posições de todas as peças. Ele é de soma zero também, porque só um dos jogadores pode ganhar, e ele é determinístico porque existe uma série de passos que você pode dar e uma série de estados que você pode seguir para sair de um dado estado original e chegar até um estado vitorioso ou um estado perdedor, que a gente vai chamar aqui estado terminal. Uma das principais estratégias de como jogar o jogo Otelo, e é a principal forma que se ensina, é sobre começar tentando dominar os 4 cantos do tabuleiro 8x8. E essa estratégia ela é bem importante, inclusive a gente considera ela aqui como uma das heurísticas, porque sempre que uma peça é posicionada nos cantos, ela se torna uma peça que a gente chama de estável. Uma peça estável é uma peça que não pode ser revertida pelo jogador adversário, então você nunca consegue virar ela. A vantagem disso também é que, se você tem uma peça estável em um canto, você consegue expandir e posicionar peças ao redor delas que também se tornam estáveis e, portanto, irrevertíveis. Mas se a gente está pensando em criar agentes autônomos que jogam o jogo sozinho, a gente tem que definir matematicamente e formalmente como que o jogo pode ser jogado. E aqui a gente trouxe as 4 definições mais importantes. Primeiro, a gente precisa definir o que é um estado do jogo. E o que o algoritmo está considerando tomar a próxima decisão possível. E o nosso estado, então, sempre vai ser representado por uma matriz 8x8, onde cada posição dessa matriz ela pode assumir 3 valores iguais. Ou ela está vazia, ou ela é preta, indicando que aquela casa está sendo dominada pelo jogador preto, ou ela é branca, indicando que aquela casa está sendo dominada pelo jogador branco. O estado inicial do jogo, ele começa com 4 peças centrais, e elas são cruzadas. Então tem o preto, preto, branco, branco. E outro ponto que define o estado é o turno também, qual jogador está jogando. Os turnos podem ser preto para quando o jogador preto jogar, ou branco para quando o jogador branco for jogar, e eles vão alternando a cada estado. No estado S de T, o jogador preto joga, e no S mais 1 o jogador branco joga, e essa alternância vai indo até que a gente alcance o momento final. Para implementar esse estado, na nossa implementação do jogo, a gente usou uma matriz no Python de inteiros. E ela podia armazenar em posição os valores 0 para quando a casa estivesse vazia, 1 para quando ela estivesse preta, e menos 1 para quando ela fosse branca. As ações aqui é sempre dado em um dado momento por um conjunto ordenadas IJ, onde a posição IJ da matriz ela é vazia e, portanto, uma peça pode ser colocada. Ela também está próxima de pelo menos uma das peças do oponente. Então, é uma posição vazia que é adjacente a menos uma das peças do oponente. Isso significa que isso é uma ação possível em que uma peça do jogador P que está jogando no momento pode ser colocada. E aqui a gente implementou de tal modo que a gente sempre busca pela matriz inteira todas as casas vazias, adjacentes a algum jogador adversário ou em direções radiais. Não só do lado esquerdo e direito, em cima e embaixo, como também em todas as diagonais, que também são jogadas possíveis do Otelo. A transição é dada que sempre que a gente sai de um estado SGT e passa para o estado SGT mais 1, alterna-se o turno do jogador. E se a gente tiver um conjunto de ações vazias para ambos os jogadores em determinado estado, isso significa que a gente alcançou um estado terminal. Além disso, um conceito importante que a gente tem aqui para definir, para ajudar a gente a criar o agente que vai jogar o jogo, é o conceito de utilidade, que ele sempre avalia qual é a vantagem de estar em um determinado estado, ou talvez de realizar uma determinada ação que te leva até um outro estado. E aqui essa função de utilidade ela não tem uma forma fechada, como as ações dentro, mas ela depende de qual que heurística está sendo utilizado e qual que heurística está jogando o jogo em um dado momento. Boa, agora vamos falar aqui sobre os algoritmos implementados, né? Primeiro tem o Minimax, ele basicamente modela o jogo como se fosse uma árvore de decisão, com 2 jogadores alternando turnos. O jogador Max ele busca maximizar a utilidade, e o jogador Min busca minimizar a utilidade. A premissa é que o adversário sempre joga de forma ótima, portanto a gente escolhe o lance, né, que garante o melhor resultado no pior cenário. Aí a implementação que a gente fez, que tá ali nos arquivos, né, tá no arquivo minimax strategy.py, ele percorre recursivamente a árvore até uma profundidade limite D, ou até atingir um estado terminal. Quando um jogador ele não possui jogadas válidas, ocorre o passo forçado, que é a recursão continua com o oponente. E aí, a cada novo visitado, incrementamos o contador de nós expandidos. Que no caso, o data class search stats, ele rastreia os nós expandidos, o max depth reached e o elapsed de sec, que são as variáveis que a gente criou. A complexidade temporal, né, do algoritmo ela é O de B elevado a D, onde B ele é o fator de ramificação médio, que no Otelo é aproximadamente 10 ali no meio do jogo, tornando as buscas profundas muito caras. Aí agora falando do alpha beta pruning, ele é basicamente uma otimização do minimax que produz a mesma decisão final, porém ela elimina ramos que comprovadamente não podem influenciar o resultado. Para isso, ele mantém 2 limites. O alpha, que vai ser sempre o menor valor já encontrado pelo max, né, que é o limite inferior, e o beta, o maior valor já encontrado pelo min, que é o limite superior.
Aí sempre que o beta for menor ou igual ao alfa, os ramos restantes são rodados, basicamente. E isso a gente fala um pouco ali, está escrito ali no arquivo alpha beta pruning strategy.py, né? A estrutura ela é idêntica ao do minimax, mas com a propagação do alpha e beta. Aí na branch de maximização, a gente atualiza o alpha sendo igual ao máximo, né, entre o alpha e o valor daquele instante. E aí a gente poda se o beta for menor ou igual ao alpha. Aí na minimização, né, beta igual ao mínimo entre beta e valor, com a mesma condição de corte. Com os resultados que a gente obteve, né, fazendo os testes, a gente percebeu aí no alfa beta pruning uma redução de 56,2%, né, das bordas, 30,8% da redução de frontier e 11,3% da redução de mobilidade. Essa para operar sobre o orçamento computacional fixo, né, de 0,5 segundos, né, de meio segundo por jogada, ambos os algoritmos eles utilizam ali o Iterative Deepening, combinado com o controle temporal. A ideia é computar com né, t igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente mantém o melhor lance encontrado. Se o tempo se esgotar durante uma iteração, ela é abortada via exceção, né, um timeout error, e a gente retoma o lance da última iteração completa. Isso garante um comportamento anytime, né? O agente ele sempre tem um lance válido para retornar, independente de quando o tempo acaba. E a verificação da deadline ela é feita em cada nó expandido. E isso então garante um comportamento anytime, né? O agente sempre tem um lance válido para retornar, independente de quando o tempo acaba, né? A verificação da deadline ela é feita em cada nó expandido, assegurando então uma interrupção rápida. Aí no torneio a gente usou o tempo limite para 0,5 segundos e a profundidade máxima de 64, ou seja, efetivamente ilimitada, sendo o tempo verdadeiro limitante do torneio. Aí na implementação, tanto o minimax time decision quanto o alpha beta time decision seguem esse padrão. Isso é um deadline, mantém fallback seguro, com o primeiro lance legal e iteram suas profundidades. Já na ordenação de jogadas, né, esse é um ponto crucial, que é a eficácia do alpha beta, ele depende criticamente da ordem em que os nossos filhos são explorados. Se os melhores lances são avaliados primeiro, as podas ocorrem mais cedo e a busca atinge maior profundidade no mesmo orçamento. A função de ordenar os filhos, né, a gente fez ela da seguinte maneira. Para cada lance legal, ela simula o movimento, avalia o estado do filho com a heurística rápida, que é o de 1, né, o de 1, e aí verifica apenas os 4 cantos do tabuleiro. Depois ela ordena os filhos, né, decrescente para o máximo e crescente para o mínimo. E aí, essa escolha de usar as corners, né, como heurística da ordenação, ela é deliberada. E é extremamente rápida e produz os scores discriminativos, modificando então as podas significantemente. Então, participações heurísticas, né, como o Bruno falou, elas vão servir como uma função de utilidade. O nosso agente vê qual vai ser a jogada mais otimizada para ele ganhar. E nessa abordagem a gente pegou 3 funções de utilidade. Primeiro, controle de cantos, de mobilidade e de fronteira. Todas elas são aspectos, né, que os jogadores de Otelo consideram importantes e que estatisticamente tendem a fazer os jogadores ganharem, né? Tem uma heurística que a pessoa pode meio inocentemente, que é maximizar o número de pontos, porque o Otelo, como vocês podem ver aqui, você vai fazendo pontos. Só que essa é uma heurística muito ruim, porque dependendo da jogada, os pontos podem inverter muito rapidamente, como vocês podem ver aqui, né? É um jogo muito dinâmico. Então, as heurísticas mais relevantes são essas. E primeiro, a mais clássica é o controle de cantos. Os cantos basicamente são esses cantinhos do tabuleiro. Como o Bruno falou, são peças que são irreversíveis. A partir do momento que você coloca elas aqui, elas não vão inverter. Eles não podem ser flanqueados, né, como qualquer do jogo. Então, você quer maximizar basicamente a quantidade de cantos que você vai ter, menos a quantidade de cantos que o seu inimigo vai ter. Certo? Ela basicamente, a gente vai ver a seguir que ela é a estratégia mais forte e que, em geral, deixa o jogo mais estável. Ela foi a que tem o melhor resultado. A gente vai falar depois. Mas essa é uma das heurísticas. Outra heurística, uma das mais simples, é a mobilidade. Ela vai pegar basicamente a quantidade de casinhas que você pode botar, porque a regra desse jogo você pode botar uma das casinhas que você tem peça adjacente. Então, aqui, ó, eu tô no branco. Se eu tenho uma preta adjacente, eu consigo botar. Mesma coisa vai pro preto. Eu vou maximizar, então, a quantidade atual que eu tenho de peças, menos a que a gente vai ter. Nesse caso seria horrível, porque você vê que o preto tinha poucas e o branco tem um monte. Entendeu? Então, essa outra heurística, ela é até que ok. Mas ela é relativamente simples. Deixa o inimigo sem jogada, deixa, mas ela é um pouco menos estável que essa daqui. E tem também a última, que é a mais inovadora que a gente fez aqui, que são os discos de fronteira. São discos que são adjacentes a uma célula vazia. São aspas vulneráveis. Tipo, esse daqui é um disco estável, porque ele tá meio que, tipo, todas as laterais dele estão cobertas. Esse daqui já é um disco que tem 2 adjacentes. Certo? Então, você quer maximizar a quantidade de discos de fronteira que o seu inimigo vai ter. Porque esse disco de fronteira, aqui, por exemplo, esse. Pro branco, esse disco é ótimo, porque eu tenho 3 casos possíveis. Eu posso ir as 4, inclusive. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, pegar um monte. E pro branco, esse disco aqui tá mais vulnerável, esse aqui tá vulnerável, e esse daqui não sabe. Eles são, né, claro que vai conseguir agora frontear, mas, tipo, são discos, entre aspas, mais vulneráveis. Então, você quer que o seu inimigo tenha mais e que você tenha menos. Minimizar sua própria fronteira tem que ser mínima e uma adversária tem que ser máxima. E todas têm basicamente a ver com a posição dos discos, com quando você consegue controlar eles. Nem tem a ver com a quantidade de pontos, porque maximizar a quantidade de pontos, na verdade, é uma heurística não tão eficiente. Mas partindo pra próxima aqui, já vai pro da teoria da prática, né? A gente fez um setup em que a gente fez 7 agentes, no caso, né? Que a gente tem 2 estratégias, né? 2 algoritmos e 3 heurísticas, que vão ser a função de utilidade desses algoritmos. Ou seja, na combinatória são 6 agentes possíveis, mas também a gente tem que comparar com o baseline, e o melhor baseline é um jogador inocente que joga aleatório. Ele tem aqui as possibilidades de jogar e ele vai jogar no aleatório, né? Em geral, a gente espera que nossos agentes performem melhor que um jogador ruim, que só joga conforme a sua intuição. Então, a gente fez 7 agentes, fez todos batalhando entre si. Então, pega uma matriz 7 vezes 7, são 49 jogos. Então, nós fizemos esses 49 jogos, e no caso não foram 49, porque por motivo de estatística, para cada um desses combates, a gente fez vários jogos totais, né? A gente fez mais de 20 aqui. Então, a gente tem 10, 20, se não me engano. E todas as combinações chegou a 1.560 jogos totais, obviamente preto e branco, né? As pretas ganharam um pouco menos da metade, as brancas ganharam mais, em geral. Tem a ver com esse jogo, que as brancas, pelo visto, tiveram um pouco de vantagem. Então, 42 empates só, empate é quando dá um resultado de pontos, um pouco claro, né? Tem aqui um jogador que performa melhor. E o segundo jogador, que as brancas depois, em geral, eles têm uma vantagem posicional, aparentemente, né? E a gente usou para ficar equilibrado, para a gente vai ter 1.000 segundos para pensar. E eles podem até no máximo 64 nossos de profundidade. Se bem que em média eles estavam indo entre 7, 6, 9 de profundidade, né? E 10 elevado a 6 já tá assim, quer dizer, 1 milhão, então, bastante coisa. Mas, em geral, aqui a gente usa esse switch para rodar o torneio, que bota o limite de 5 segundos e vai dar os resultados no CSV, só para mostrar que executando, basicamente são 2 agentes competindo entre si. No caso, começa com o minimax na estratégia com a heurística de mobilidade, com o minimax de mobilidade. Então, é um dos 49 combates possíveis aí. E eles jogam ali. Em geral, você vê que a quantidade de nós que eles vão, são vários nós, né? Eles acabam indo bem fundo. Nesse caso, tá na ordem de 3 a 4 mais profundidade, 4, 5, 9, chegou a 9 de profundidade. Então, foi a partir disso que a gente chegou nos nossos resultados, chegou nesse CSV. E, em geral, em relação ao torneio,
mas necessariamente a gente vai mostrar os resultados mais detalhados. Boa. E apresentando melhor esses resultados, primeiro mostrando uma coisa que estava descrita no slide passado, é que nós tivemos que as peças brancas elas venceram bem mais partidas, foram 848 vitórias contra 678 das peças pretas. Esse viés ele se relaciona com a vantagem posicional do segundo jogador do jogo Otelo, que as peças brancas reagem ao posicionamento das peças pretas e frequentemente conseguem melhores posições no canto das fases intermediárias. Além disso, analisando algumas estatísticas, foi perceptível que as taxas de vitória do algoritmo Minimax e do Alpha Beta elas são bem semelhantes. E isso acontece porque dentro do mesmo orçamento de meio segundo para ambas, eles conseguem alcançar a profundidade suficiente para tomar decisões competitivas e aproximadamente semelhantes. Entretanto, o Alpha Beta ele atingiu decisões de forma bem mais eficiente. Ele expandiu bem menos nós e alcançou uma profundidade média em todos os cenários, uma maior profundidade média, perdão. Com destaque para a heurística de corner, ou de cantos, em que a redução de nós foi de 56,2% e o ganho de profundidade foi de 1,12 níveis a mais, confirmando a importância da poda para explorar a árvore de forma mais aprofundada, sem custo adicional de tempo. Pode passar. Analisando uma tabela completa aqui de comparação entre cada um dos agentes, em que o agente é composto como uma estratégia mais uma heurística, e usando um sétimo agente como baseline, usando o agente aleatório, como o Rodrigo falou. Primeiramente, a gente vai analisar as heurísticas. Nós vemos aqui que a heurística de corner ela é claramente superior, e os agentes, tanto o Alpha Beta com corner e o Minimax com corner, eles atingiram as taxas de vitórias de 73,9% e 65,4%, respectivamente, sendo as duas maiores. E essa superioridade é esperada, visto que os discos posicionados nos cantos eles são irreversíveis, como também o Rodrigo falou, conferindo uma vantagem estratégica permanente, porque eles não podem ser virados depois. Depois disso, vem a heurística de fronteira, ou frontier, apresentando um desempenho intermediário. O Minimax teve de 54,5% e o Alpha Beta de 45,8%, mostrando uma estratégia que é defensivamente razoável, buscando minimizar os discos, mas ela não é muito boa de forma ofensiva. Então ela é muito boa para defesa, mas não muito boa para ataque, o que acaba gerando menos vitória em comparação à primeira. Por último, como esperado, a heurística de mobilidade apresenta resultados bem inferiores, de 37,7% para o Minimax e 44% para o Alpha Beta, porque a contagem de movimentos válidos é uma métrica com bastante ruído, ou seja, ela flutua rapidamente entre estados vizinhos e não reflete diretamente o valor posicional das peças do tabuleiro. Com uma análise completa de agentes, não só como heurística, nós vimos, como eu falei, que o agente do Alpha Beta mais corner, ele foi o melhor do torneio, com taxa de vitória de 73,9%, diferença média de discos de mais 15,65%, e todos os agentes com estratégia mais heurística superaram significativamente a baseline aleatória, como era esperado, né? E a diferença média de discos, ela correlaciona-se com a taxa de vitória. Ou seja, os agentes com cantos apresentaram maiores valores positivos, enquanto os agentes random acumulam um déficit de menos 17,35 discos por partida. O tempo médio por jogada foi de aproximadamente 0,095 para todos os agentes, ficou bem dentro do orçamento de meio segundo, confirmando a alocação justa de recursos computacionais. É isso. Para finalizar a nossa apresentação, vamos agora focar nos principais insights e gargalos que podemos observar a partir dos dados extraídos do nosso projeto. Primeiro, relacionado à eficiência computacional. Notamos que o principal gargalo foi a cópia da matriz da validação de jogadas feita em Python puro. A cada nó expandido, o algoritmo precisava clonar o tabuleiro 8x8 e testar 8 direções em 64 células, o que levou a um aumento expressivo da eficiência computacional. Como alternativa, para trabalhos futuros, a melhor saída seria implementar bitboards, que permitiria representar o tabuleiro inteiro, o tabuleiro com 2 dígitos inteiros de 64 bits, reduzindo as operações para a complexidade odd 1. Outro insight muito importante foi a relação entre a profundidade de busca e a qualidade da jogada. Nós descobrimos que a qualidade da heurística domina a vantagem de ter uma profundidade adicional. Por exemplo, no algoritmo Minimax, usando a heurística de cantos, com a profundidade média de 4,6, superou o Alpha Beta com a heurística de fronteira, que alcançou uma profundidade de 4,9. Isso acontece porque no Otelo, cada nível extra multiplica a busca em cerca de 10 vezes, gerando retornos decrescentes. Esses foram os principais insights que extraímos da sites e gargalos que podemos observar, e agora relacionado às conclusões do nosso trabalho e para trabalhos futuros também. Chegando às nossas conclusões, ficou claro que a escolha da heurística é um fator determinante para o sucesso do agente. A heurística de controle de cantos corner superou todas as outras combinações, independente do algoritmo utilizado. O grande vencedor do nosso torneio foi o agente Alpha Beta, com a heurística de cantos, que alcançou quase 75% de vitórias. Quase 75% de vitórias. O Alpha Beta foi essencial, pois reduziu a expansão em nós em até 56%, o que nos permitiu descer cerca de um nível a mais na árvore de busca, mantendo sempre o mesmo orçamento de tempo de meio segundo. Em resumo, a heurística de cantos funciona tão bem porque ela cria um ciclo virtuoso, ela gera uma melhor ordenação de jogadas, resulta em mais podas, permitindo maior profundidade e, consequentemente, decisões muito mais informadas. Acredito que essa tenha sido a nossa apresentação, espero que o professor tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, se desconfortável para entrar em contato e nos perguntar. E é isso.